Eu convido a doutora Caroline Passoni. Doutora Caroline é médica assistente do Departamento de Endocrinologia Pediátrica do Instituto da Criança, da USP, mestre em pediatria e coordenadora do ambulatório de síndrome de Prader-Willi do ICR USP. E vai nos apresentar sobre as novas terapêuticas na síndrome de Prader-Willi. Boa tarde, né? Já é que o dia está passando rápido, está muito bom. Na verdade, é uma honra, uma grande honra estar aqui hoje. Acho que a gente, nos últimos anos, evoluiu muito, né, no tratamento, né, na divulgação da síndrome. Então, agradeço, né, tanto a nossa equipe no ICR, ao convite desse simpósio, né, a toda a equipe do Rio, a todos os pais, a associação que tem colaborado, né, e tornado tantos sonhos possíveis como esse dia de hoje. Bom, o meu tema é um pouco complexo, na verdade, porque eu gostaria de ter mais respostas do que a gente tem atualmente. Mas, então, vamos falar um pouco sobre o que se está tentando estudar dentro da síndrome de Prader-Willi. Muitas vezes os pais olham para a gente e gostariam, e às vezes parece que os médicos já têm todas as respostas, a gente só não conta para vocês, né? Mas não é verdade. A verdade é que o caminho da ciência é um caminho difícil, um caminho que demanda tempo, e vocês, assim, né, as crianças não são simples objetos de pesquisa, então é necessário ter muita ética em toda a pesquisa, ser muito correto, então isso pode demandar um tempo, né? E a gente às vezes gostaria de ter respostas mais fáceis e não é tão simples, tá bom? Então tudo que eu vou falar está dentro dessa perspectiva. Bom, vamos lá. Pronto. Então, a nossa agenda vai ser os trials relacionados à ocitocina, aos trials em hiperfagia. Lembra que trials são as pesquisas, né? Os trials em cognição e comportamento. Eu queria começar com essa foto, na verdade, que está no site da Ipso. E, na verdade, o que uma mãe hoje, ela talvez falaria para o seu filho com Prader-Willi. O que vocês vão falar para eles hoje? Né? E talvez, no fim da minha palestra, talvez a gente vai conversar o que a gente vai falar daqui a alguns anos. Mas eu acho que hoje vocês conversam muito sobre a comida, sobre limites, sobre rotina. Vocês falam muito, né, que eles precisam ter regras, vocês ensinam muito. Talvez vocês não tenham todas as respostas, mas eu acho que a gente tem muita esperança para passar para todas as crianças. E é isso que a gente vai conversar. Bom, por que da ocitocina? Tá? Então, a ocitocina ela é um potente agente anorexígeno. Ela integraria todo o complexo neural e a microbiota, em relação à alimentação, à saciedade e ao balanço energético, né? Os primeiros relatos associados a essa questão da ocitocina são de 1995, em que foi vista uma deficiência da produção de ocitocina pelos neurônios do núcleo paraventricular em pacientes que eram portadores da síndrome, né? Essa foi a primeira descrição. Em 2007, os pesquisadores encontraram uma diminuição dos receptores da ocitocina, redução dos neurônios hipotalâmicos e baixa ocitocina plasmática. Estudos mais recentes também mostraram que, agora com esse conhecimento genético que a gente tem, existe uma enzima que chama proconvertase 1. É uma enzima que cliva a ocitocina logo após a produção. E esse gene de produção dessa enzima se encontra no gene SNORD116, que é um gene acometido na síndrome de Prader-Willi, né? E principalmente nos pacientes com deleção. Bom, em 2012 também tem um estudo em ratos no gene MAGEL2, em que viram que a mutação desse gene MAGEL2 estaria relacionado à diminuição de ocitocina, e isso fazia com que os ratos tivessem desinteresse em novos parceiros, em exploração de novos objetos e também um déficit importante de aprendizado. Bom, então o que tentaram fazer? Né? Esses ratos, na verdade, com mutação nesse gene, MAGEL2, eles injetaram ocitocina
né, nas primeiras 5 horas de vida. E isso preveniu que eles morressem em 50% dos casos, né, porque eles voltavam a sugar, porque eles não conseguiam sugar e eles morriam. Então, com essa injeção, elas melhoravam. E, no caso, a ocitocina feita até o 7º dia de vida do rato, nessa situação, né, que primeiro se faz muitos estudos em rato, primeiramente, né, isso preveniu anormalidades do comportamento social do ratinho e déficit de aprendizado. Então, isso foi o start, né, para pensar que talvez as alterações cognitivas e comportamentais pudessem ser recuperadas após o nascimento. Então, haveria uma forma de mudar isso. Esse autor, Enfield, em 2014, ele fez um estudo com ocitocina intranasal em uma dose única. Ele mostrou uma boa absorção e penetração da medicação na barreira hematoencefálica e teve um estudo duplo cego que ele mostrou que uma única dose poderia diminuir o humor depressivo, birras, diminuição do apetite e aumento da saciedade. No entanto, um outro estudo com 30 pacientes, que eram, na verdade, adultos e adolescentes, né? Esse estudo mostrou que a ocitocina utilizada de forma contínua levou a um pouco da melhora de comportamento, de hiperfagia, mas aumentou muito as explosões de comportamento, né? E isso causou bastante medo em todos em relação a esse uso, né? Bom, mas os estudos continuaram. Em 2017, a doutora Miller, que acredita bastante assim, na ocitocina, mas busca encontrar qual que seria a dose e o caminho, ela publicou esse estudo com crianças na fase 2B e 3, em crianças entre 5 e 11 anos, um estudo também duplo cego, randomizado, tentando avaliar a ocitocina nessas crianças. Bom, ela usou 24 pacientes, entre 5 e 11 anos, foi um estudo multicêntrico, que fez vários questionários, então, questionários relacionados ao comportamento, questionários relacionados à hiperfagia, né, e à parte social. E o que ela encontrou foi que os pacientes que fizeram uso da ocitocina tiveram redução do consumo de carboidratos, né, então, no score, no diáriozinho que eles faziam do que eles se alimentavam, houve uma diminuição. Eles também tiveram uma queda no score de hiperfagia, né, no questionário de hiperfagia, porém, após 14 dias da medicação, não houve mais os efeitos cessaram, né? Bom, e também nesses pacientes desse estudo foi observada a melhora na socialização, no comportamento e diminuição da ansiedade, principalmente relacionada ao apetite após a ocitocina. Então, você pensou, por que foi tão controverso um pouco um estudo e o outro, essas crianças não tiveram essas explosões, né? E o que se começou a pensar? Que provavelmente o uso contínuo da ocitocina faria com que os receptores cerebrais fossem saturados. E, dessa forma, ativaria outros receptores, que seriam os receptores de vasopressina, e isso daria os comportamentos explosivos e ansiedade. O que significa? Pais, não saem daqui usando ocitocina nos seus filhos todos os dias, porque ainda não temos respostas e porque eles podem piorar no comportamento. Então, precisamos de estudos para que a gente tenha realmente respostas de que dose, né, e como usar essa ocitocina. Tá? E o que se sabe é que talvez realmente essa ocitocina em uso contínuo pode inibir, né, um pouquinho os receptores, então não é interessante isso. Porém, talvez poucas doses farão diferença. Tá? Bom, e aí a Maite Talbert, que é uma grande francesa que estuda muito Prader, fez um estudo também que lançou ano passado sobre o uso de ocitocina em crianças na fase 1A. Então, vamos lá. Então, o objetivo do estudo foi avaliar a ocitocina na melhora das habilidades de alimentação, a habilidade social, durante a infância nesses pacientes. Foram 18 pacientes, com menos de 6 meses, de um único centro francês. Bom, como é que foi o protocolo? Então, eles deram aqui ocitocina ou 2 doses por dia todos os dias, por 7 dias, ou doses intercaladas, ou 1 dose por dia, ou doses intercaladas, dia sim, dia não, de ocitocina, por 7 dias. Esse foi o protocolo francês. E eles fizeram
avaliação de videodeglutograma no início e no fim, nessas crianças, para avaliar a capacidade de sucção delas. Então, lembrando, a ocitocina nos bebês, o objetivo é melhora da sucção, né, e melhora dos scores de aceitação alimentar e também da parte de sociabilidade. Tá? E esse foi o endpoint do estudo. Bom, então ela colheu também várias amostras de sangue no período, é um estudo bem bonito. E o que eles encontraram? Bom, então, em relação ao videodeglutograma, eles encontraram uma significância importante, eles viram que, desculpa, isso aqui é o score oromotor, né? Então, é uma escala, e os pacientes realmente conseguiram, após a ocitocina, sair de uma escala super deficiente para uma escala normal, que é inferior a 10. Tá? E, em relação ao videodeglutograma, agora sim, teve uma melhora também no score do videodeglutograma após o tratamento. Bom, em relação à parte social, eles fizeram alguns questionários, então eles viram melhora da expressão facial, do contato visual, do nível de atividade das crianças e da relação dessas crianças. Também foi visto uma melhora em relação à sensibilidade ao pai, reciprocidade, né, engajamento social e estado infantil. A criança parecia mais ativa, mais comunicativa. E também eles fizeram uma avaliação de ressonância magnética, em que eles mostraram um aumento da conectividade do córtex órbito-frontal superior direito. E essa região cerebral, ela é uma região importante, porque é associada realmente a toda essa parte social mesmo, envolvimento em todo o comportamento. Assim, ela está relacionada a todo o nosso comportamento. Tá? Então, as motivações do comer, do beber, de tomar decisões, né, e nos comportamentos sociais. O que significa que, provavelmente, a gente tem que agir bem antes para que todas as coisas que acontecem depois na síndrome sejam evitadas. Né? Então, por isso, todos esses estudos e tudo que a gente pode fazer hoje vai refletir no amanhã. Porém, após esse estudo, que foi um estudo de 7 dias, eles seguiram essas crianças por 2 anos. E a única coisa que foi diferente nessas crianças foi que elas engatinhavam, né? Só isso que foi diferente. Mas a gente sabe que engatinhar é muito importante para uma criança com Prader. Então, vocês que têm filhos pequenos, forcem eles a engatinhar. A ideia é que eles não andem direto. Por quê? Porque eles melhoram a relação visoespacial, eles ganham seguranças, eles conseguem ter uma melhor psicomotricidade e realmente descobrir melhor o mundo, né? Então, por uma outra perspectiva. E, além, claro, do GH, que vai ajudar, né? Assim, elas já estão com GH, essa é a ideia, né? Todos aqui são pacientes com GH precoce, porque na França, né, na Holanda, eles entram bem precoce com GH nos pacientes. Então, eles conseguiram, além de tudo, andar. Essa foi engatinhar. Então, isso foi a mudança bem importante, 81% para 13%. Bom, então, a conclusão dos estudos de ocitocina é que a ocitocina parece ser bem tolerada e promove uma melhora da alimentação via oral e das habilidades sociais. Esse foi a conclusão desse estudo. Né? Porém, esse estudo é pequeno, são 18 pacientes, então novos estudos estão sendo feitos. Um estudo está sendo feito pela doutora Jennifer Miller nos Estados Unidos, e nós aqui em São Paulo estamos fazendo junto com ela o mesmo estudo, que a gente dá ocitocina por 5 dias, e a gente avalia várias coisas, né, junto com a nossa fono, enfim. Então, toda a nossa equipe é bem envolvida nesse estudo. O que a gente, né, também pede a todos vocês? Se vocês conhecerem crianças na fase 1A, né, nós estamos recrutando ainda, terminando esse estudo, porque nós temos 5 pacientes hoje, que já foram avaliados dentro do protocolo, mas nós queremos aumentar mais. A Miller lá já tem 15, e a gente vai juntar os dados para a gente ter uma resposta, e dar uma resposta ao mundo e aos próximos pacientes, se vale ou não a pena usar a ocitocina. Né? Também tem outro estudo francês que está sendo feito com crianças entre 3 e 12 anos. Também, além disso, saiu agora, esses meses agora, também um outro estudo com carbocitocina intranasal, mostrando melhora da hiperfagia, 17 com medicação, 20 com placebo. Aí, crianças mais adolescentes, eles usaram 3 vezes ao dia, fizeram também questionário de hiperfagia, comportamento, a mesma coisa, e eles encontraram... Opa!
no questionário de hiperfagia uma diferença significativa em relação ao placebo, e também eles conseguiram encontrar melhora nos scores da parte de comportamento, em todos os domínios relacionados à obsessão e compulsão. Então, há realmente algum papel. A gente não sabe a dose, a gente não sabe a melhor forma de dar, é isso que nós estamos buscando, né? Isso tem que ser de uma forma muito séria, então não dá para sair usando ocitocina por aí, ok? Então é importante que todos os pacientes que queiram usar estejam dentro de protocolos de pesquisa, certo? Então acho que isso é muito importante, ficar muito claro. Bom, vamos falar então um pouco mais sobre hiperfagia. Eu só vou falar para vocês sobre esse medicamento, só para vocês saberem que esse medicamento já está fora de mercado e fora de estudo, mas ele na verdade, eu mantive ele na minha aula por um motivo, para vocês verem um esforço muito grande que foi feito com uma medicação, que é o Beloranib. Ele foi um medicamento que foram feitos com 120 crianças, 120 pacientes, não foram crianças, entre 12 e 65 anos, já com várias doses, em vários lugares, foram 15 locais nos Estados Unidos, com vários questionários. Porém, e esse trabalho foi publicado em 2017, houve, com essa medicação, uma melhora importante da hiperfagia, os pacientes realmente perderam peso, porém, esse estudo que foi gasto milhões, né, por muito tempo, e todo mundo acreditava que agora vai, por isso não dá para acreditar no estudo de primeira, entendeu? Esse estudo aconteceu que tiveram 2 óbitos graves por tromboembolismo pulmonar, dois tromboembolismos venosos, e esse medicamento foi suspenso e não pode usar. E, infelizmente, a gente perdeu anos aí de pesquisa e ainda não se entendeu por quê. Então, agora está se revendo e entendendo por quê. Porque tentaram comparar e viram que talvez esse remédio mata mais, mas não se sabe por quê. E foi quando começaram também a estudar coagulação na síndrome de Prader-Willi, que era uma coisa que nunca se estudava previamente. Então, hoje a gente já tem algumas recomendações em relação à parte de coagulação, principalmente para os adolescentes e adultos. Tá? Então, é importante, se estiver muito acima do peso, às vezes usar meia compressiva, tem algumas questões que são importantes. Se ficar internado, não pode ficar muito tempo deitado na cama. Tudo isso tem várias recomendações. Bom, aí outras medicações que estão em estudo para hiperfagia. Então, o 7-melanotide, né, ele é uma medicação o que se sabe? O defeito no MAGEL2, novamente falando desse gene, né, ele impacta os neurônios da PONC, que enfim, é uma via toda hipotalâmica de saciedade e inativa uma via que chama MC4R. Esse medicamento ele meio que pula essa via, na verdade, ele é um agonista forte da via MC4R, que é a via da saciedade. Então, esse estudo está em fase 2, é um estudo randomizado, placebo-controlado. O recrutamento foi finalizado em 2016 e está se aguardando agora as respostas desse estudo, se pode ou não, né, ser usado, se é seguro, e vai para a fase 3, que é aquela que realmente convoca muitas pessoas para participar. Tá bom? Tem também um estudo correndo em canabidiol. O canabidiol agora está muito mais... Se você ouvir em outras síndromes também, mas é uma questão complexa, dado que nossos pacientes também têm psicose, eu tenho um pouco de receio, mas tem estudos também com crianças entre 8 a 17 anos. Tem um estudo também com DCCR, que é um diazóxido, é uma medicação que, na verdade, a gente, como endócrino, usa muito para uma doença que causa hipoglicemia. Então, a gente já conhece essa medicação, mas foi visto que pode reduzir o apetite. Então, tem alguns estudos correndo em relação a isso. É um estudo também randomizado, está sendo avaliado. Tá bom? Então, ainda não temos resposta. A ideia é mostrar para vocês tudo o que está acontecendo. Tá? Tem essa medicação, que é o GLWL. É uma medicação... Aqui já são medicações relacionadas à diabetes, que tentam ajudar a reduzir um pouquinho a saciedade, o que é complexo, porque a gente está pensando em uma medicação de ação periférica para quem tem um problema central que não responde assim na saciedade. Mas estão sendo feitos alguns estudos, então esse é um estudo multicêntrico, o pessoal da Flórida também. Flórida tem todos os estudos, né? Eles realmente gostam, né? E participam bastante de muitos pacientes. E, então, também um estudo com cápsulas. Tem as questões de estimulação transcraniana. Então, tem vários grupos que a gente tem ouvido relatos, mas ainda não temos respostas em relação a isso. Estudos relacionados à microbiota, o quanto essa microbiota poderia interferir também, né, na hiperfagia, na saciedade. E também o liraglutide e o levoletide. Esse é um estudo que vai reunir aí 150 pacientes.
são o liraglutide alvictosa, saxenda, que muita gente já ouviu falar, para obesidade. Assim, não tem muito por que sozinho melhorar, mas talvez seja interessante quando um Prader desenvolve diabetes tipo 2 ou tem alguma alteração glicêmica, mas ainda está se estudando também, porque eles são diferentes, tá? Ok? Além disso, em relação a trials de comportamento, nós temos, o doutor Tori já tinha falado, da doutora Kate Woodcock, né? Ela trabalha em Birmingham, e ela, em Belfast, né? E ela tem esse estudo, que é o Predictors, que é essa questão de... É um estudo para tentar mudar assim, para o paciente conseguir sair um pouquinho dessa rotina, né? E como fazer isso? Então, é um diário via internet, uma vez por mês, ela faz sessões 1 a 2 vezes por semana, e a fase 1 é tentar reduzir o número de explosões de comportamento, intensidade e duração desses comportamentos, né? Então, ela está recrutando 80 pacientes de 7 a 16 anos. Eles também têm algumas coisas relacionadas a games que possam ajudar a trocar um pouco, assim, ajudar nessa transição de atividade. Tá? Bom, em relação à obstipação, que é um problema comum, eu também achei um trial que eu gostei. Ele é um trial tentando usar um probiótico, que é uma coisa simples, né? Mas para tentar ver se, no caso do Prader, funciona, também está acontecendo com 36 adultos. São 20 semanas de estudo, é também um estudo bem desenhado. Enfim, para finalizar, o que a gente já sabe hoje, né? Então, a gente está falando uma palestra com muitas novidades, mas, na verdade, coisas que não temos a resposta, mas sempre focar e pôr o pé no chão. O que a gente tem hoje? Hoje, a gente tem dieta que é de 900 calorias e funciona. Então, a dieta não é de 1.200, não é de 1.500. Então, eu sempre falo muito isso para os nutricionistas, né? É importante, né, vocês divulgarem isso, que a dieta é com bem menos calorias do que o normal, né? 50% a menos, né? 60% a menos do que a população geral. Então, né, o seu filho, o amiguinho dele, ele vai comer menos de metade do que o amiguinho. Então, nossa, doutora, isso é difícil. Mas funciona. E é por isso que eles estão magros. E é assim que eles vão ficar. E as nossas fotos de Prader vão ser todos magros, né? Como já está sendo. E essa é a nossa realidade. E é isso que a gente quer para o futuro. Para que, né, isso vai trazer muita segurança e felicidade para as crianças. Né? O GH, né, nosso pilar, atividade física diária, né, 2 horas por dia. E a terapia. Né? Lembrando que a terapia, ela é essencial, né, a parte de terapia comportamental, então não fujam das psicólogas, né, elas são essenciais, elas podem dar muitas dicas, terapeutas ocupacionais, a gente vê como faz diferença, né, a físio, o papel da físio precoce. Então a gente pega um monte de paciente que, agora deu GH, a mãe relaxa. Não, físio, né, intensificar físio, mas também não ser físio todo dia, a criança precisa descansar, ela é criança, né, os seus filhos também não são máquinas de fazer terapia, né, e eles precisam ser amados, né, a parte social deles é muito importante, ser bem desenvolvida. Então, eles precisam de muito carinho, de muito amor, né, de muito cuidado, e não só uma sistematização de terapias. Tá? Fonoterapia essencial também desde o começo, para várias fases. Né? E o controle do ambiente. Né? Isso a gente sabe que funciona. Então, tenham uma casa gostosa, sabe? Uma casa feliz com os filhos de vocês, curtam eles, né? Olhem nos olhos, conversa bastante, dentro do possível, entendam as limitações, não esperem mais do que se deve esperar, né? Busquem, né, levar sempre, que eles encontrem aquilo de melhor que eles têm dentro deles. E eu acho que foi isso a grande coisa, às vezes até emociona assim, né? Que fez para mim mudar a minha visão do Prader. Eu acho que a gente tem joias nas mãos, e a gente precisa lapidá-las. Né? Mas a gente precisa ouvi-los muito. Né? Eles têm muito a nos falar. Então, eu peço sempre isso. A gente cuida de pessoas com muitos, né, sonhos e vontades. Então, assim, o que eu quero que, no final, que vocês falem para essas crianças sejam mensagens de esperança, seja uma vida, né, com expectativas, com sonhos, e não simplesmente que a gente fique só olhando o que tem, o que não tem, o futuro, ou esperando uma mágica. Né? Começa agora, com uma casa tranquila, uma casa sem gritaria, uma casa, né, que proporciona uma criança crescer e se desenvolver. Né? Então, com irmãos, com a vida, né, que segue. Tá bom? Então, agradeço muito a todos vocês.